Vem comigo se você já ouviu falar sobre diabetes ou conhece alguém que tem, o que é muito provável. Essa aula é com o intuito de tornar mais comum o entendimento sobre a doença e as suas consequências, o seu impacto, e falar um pouquinho como é que diagnostica. Vamos lá? Bem, e por que falar de diabetes? Quando eu pergunto se você provavelmente conhece alguém que tem diabetes, eu falo sério nisso, porque é uma doença muito prevalente. Você é estudante de saúde, veio procurando porque sabe, tem que aprender diabetes porque vai aparecer. Eu quero que você pense ainda um pouco mais amplo. Ela não só pode aparecer no consultório, ela acontece nas nossas famílias, mesmo que seja em algum parente distante. E qual é o impacto disso? E aí a gente gosta de número para poder trazer um pouco para a realidade, né? Enfim, 2017, 8,8% da população mundial, cerca de 424 milhões de habitantes. E no Brasil, cerca de 12,5 milhões possuíam diabetes. E o importante aqui é a gente destacar que 79% vive em países em desenvolvimento. E isso intercala muito fácil quando a gente pensa o porquê da diabetes está aumentando. Uma rápida urbanização, ou seja, mais periferias. Uma mudança nutricional, ou seja, a gente trabalha mais, come mais ultraprocessados, come mais depressa, come muita comida industrializada. A mudança no estilo de vida, as pessoas são mais sedentárias, as pessoas vivem mais e as pessoas que têm diabetes hoje vivem mais de acordo com as terapias que foram desenvolvidas. No entanto, essas pessoas que vivem mais não estão livres de viver com mais comorbidades, com mais limitações. E aí é por isso que é importante a gente falar desde esse comecinho até prevenções. E a diabetes é uma doença multifatorial, ou seja, é influenciada por fatores genéticos, imunológicos, ambientais e principalmente, ambientais, a gente pode falar inclusive da alimentação e das práticas de atividade física. E bem, é uma doença com alta mortalidade. Cerca de 4 milhões de pessoas morreram em 2015 por conta da diabetes ou alguma consequência. E quando a gente às vezes fala em número também fica muito distante. Mas para mim, por exemplo, que tenho práticas em hospitais, a gente vê que várias pessoas internam com diabetes e suas complicações. Quando a gente fala em carga de doença, a gente tem que pensar que essa diabetes vai impactar não só no custo para o sistema, mas no custo para esse paciente que vai ter que realocar o gasto com as medicações para diabetes, com as internações, com o impacto emocional que isso vai causar, com os estresses e com as complicações. Ela é uma doença altamente limitante porque ela começa nos pequenos vasos até atingir os macrovasos. Do ponto de vista clínico, a gente começa a entender a importância de por que regularmente ter que ter uma avaliação de parâmetros como função renal, fundo de olho ou algo do tipo. Avaliar como estão os pés desse paciente, se tem sensibilidade. Por quê? Porque essas transformações acontecem, como a gente viu lá atrás, desde o começo da doença, desde o começo da patogênese. Ainda não é bem explicado se os efeitos da diabetes são só pela glicemia alta durante muito tempo ou se pelo próprio metabolismo de insulina, com resistência ou ausência, pelo aumento do glucagon, pela mais liberação de ácidos graxos, pela questão da lipólise, ou seja, o que a gente trouxe lá atrás. Mas no fundo eu acredito que tudo impacta, porque a gente viu, apesar do impacto ser menor no cardiovascular, isso vai ser a principal causa de mortalidade para o diabetes tipo 2 crônico. Por quê? As DAOPs, ou seja, eles começam a fazer oclusões periféricas lá no pés e às vezes tem que amputar ou dar os pés diabéticos, uma má vascularização faz com que a cicatrização seja prejudicada. E ao mesmo tempo também podem dar infarto, AVC. Ontem uma amiga otorrino estava dizendo já até os efeitos de equilíbrio já começam a ser alterados desde a pré-diabetes, como aquele artigo que eu estava falando ontem com vocês. Desde a pré-diabetes, ou seja, desde o começo da patogênese, o corpo já é afetado. Então, quando esse paciente chega lá na emergência, chega no consultório com AVC, com um infarto, isso não aconteceu de um dia para o outro, porque no último mês ele comeu uma refeição mais gordurosa. Esse é o impacto de uma vida tendo uma lesão que começou pequena nos microvasos, tendo impacto até gerar aquela doença. Por isso que não é só chegar aqui e dizer esse é o critério diagnóstico e tomar o remédio, porque muitos pacientes descobrem a doença, mas existe uma distância
entre o tratamento imposto e o que é que faz sentido para ele naquele tratamento. O mais importante quando a gente fala agora em prevenção, e aí quando a gente fala em prevenção, a gente pensa que é atenção à saúde. Atenção à saúde, seja ela a nível primário, secundário ou terciário. Ou seja, o primário são medidas que evitam o desenvolvimento da doença. A secundária é a gente agir evitando as complicações, como eu disse, aí vem a importância da gente, avaliar constantemente esses pacientes. E a terciária seria a reabilitação, e o apoio após aquelas complicações, como por exemplo, qual é o suporte dado para um paciente que sofreu uma amputação, para um paciente que está em programa de diálise, um paciente que sofreu um AVC ou um paciente que teve um infarto. E aí é importante falar que foi desenvolvida uma pesquisa chamada DPP, que era avaliar qual o impacto da mudança no estilo de vida nesses pacientes que já possuíam, por exemplo, uma pré-diabetes, seja por uma glicemia de jejum alterada ou um teste pós 2 horas alterado. E aí eles viram que apenas com a redução de 7% do peso corporal e a implementação de 150 minutos de atividades semanais, ou seja, 30 minutos durante 5 dias na semana, possui um impacto de redução enorme no desenvolvimento da diabetes. Então, olha a importância da gente pensar em prevenção, desde evitar a doença até estar ali acompanhando esse paciente de uma forma rotineira, não apenas tomando a medicação, para poder evitar com que a gente chegue nas complicações mais graves ainda. Em termos de classificação, então a diabetes vai ser essa doença com hiperglicemia persistente, seja por um déficit na ação da insulina ou pela ausência dela. A gente vai ter a diabetes tipo 1, que é uma doença poligênica decorrente lá da destruição das ilhotas, das células beta, lá nas ilhotas do pâncreas, que vai impactar na produção de insulina. E aí a gente vai ter o tipo 1A e 1B, é mais uma divisão científica, digamos assim. O 1A é porque eles identificam alguns autoanticorpos envolvidos no processo e o tipo 1B não. E dentro da diabetes tipo 1 a gente ainda tem a LADA, que é a lentamente progressiva, que é a tipo 1, mas que às vezes só se manifesta naquele paciente mais velho. Bem, e a diabetes tipo 2 é uma doença complexa de etiologia e ela é multifatorial. É uma doença poligênica com forte componente de herança familiar, mas que tem forte impacto também com os nossos hábitos. Então, quais são os fatores de riscos? Os fatores de riscos vão ser basicamente você ter tido uma pré-diabetes, você ter uma diabetes gestacional, uma idade avançada, uma história familiar positiva, o sedentarismo, o sobrepeso. Então são nesses fatores que a gente deve combater. Então, se eu tenho pacientes com fatores de risco, esses pacientes devem ser avaliados quanto à presença ou não de diabetes. E aí, caso seja uma investigação negativa, a gente vai repetir com 3 anos. Caso seja um paciente que tenha pré-diabetes, essa reavaliação deve ser anual. E aí uma tabelinha de quais são os fatores de riscos, quem que deve ser rastreado. Então, fora quem tem aquele fator de risco já predominante que a gente disse, quem também tiver ovários policísticos, a presença de acantose nigricans, que são pequenas manchas mais escurecidas, principalmente nas áreas de dobras, como pescoço e axila, é um sinal, vamos dizer, indireto que aquele paciente apresenta uma resistência à insulina. Bem, e outra condição especial é a diabetes mellitus gestacional. A placenta vai produzir hormônios que vão aumentar a nossa glicemia e, consequentemente, vai produzir uma maior resistência a essa insulina, além de ter hormônios que degradam também a insulina. E aí isso pode acabar sendo um processo muito intenso e causar um dano lá nas ilhotas, nas células B, e desenvolver uma disfunção. E é importante falar qual o fator de risco para o desenvolvimento dessa diabetes gestacional. Uma idade materna avançada, também a síndrome de ovário policístico, uma história familiar positiva também de diabetes, além de outros fatores como, por exemplo, um maior depósito de gordura na região abdominal. Tá aqui a tabelinha também para vocês, que tá tudo lá no resuminho. E o tipo MOD é uma diabetes da maturidade, mas ela é uma doença monogenética diferente. Geralmente ela tem também alteração de algum autoanticorpo da gente. E aí as mais importantes são a MOD tipo 2 e a MOD tipo 3, sendo que a MOD tipo 2 geralmente é uma hiperglicemia leve, que é controlada só com estilo de vida. E a MOD tipo 3 já é uma que já tem um impacto nessa produção de insulina e geralmente eles se beneficiam muito com o uso das sulfonilureias.
E como se dá esse diagnóstico? Bem, a gente tem 3 mecanismos principais, que são a medida da glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose e a medida da hemoglobina glicada. Se a gente está fazendo um rastreio nesse paciente, ou seja, um paciente sem sintomas, apenas com fator de risco, para dar o diagnóstico eu tenho que ter 2 valores alterados. A gente prefere, inclusive, que seja esse mesmo exame repetido, né, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. E caso seja um paciente com sintomas, ou seja, né, que já tenha sintomas de diabetes, uma polifagia, ou seja, um paciente que do nada começa a comer muito, beber muita água, fazer muito xixi, desproporcional, tá? Não é algo assim um pouquinho, não, é muito. Ou tá tendo muita fraqueza, né? Junto com esses sintomas, uma alimentação débil, esse paciente tem que ser avaliado e aí na presença de qualquer um desses testes alterados ou de uma medida aleatória da glicemia maior do que 200, esse paciente tem o diagnóstico. Tem a tabelinha aqui também para vocês. Se uma glicemia de jejum maior do que 126, ela é diagnóstico. Um teste oral de tolerância à glicose se maior que 200 e uma hemoglobina glicada maior do que 6,5%. São critérios diagnósticos. E também o diagnóstico da diabetes gestacional, que é um pouco diferente. Se for medir no primeiro trimestre, caso essa paciente já tenha uma glicemia de jejum maior do que 92, ela já tem uma diabetes. E caso seja negativo, lá pela 24ª semana para a 32ª, essa paciente deve ser reavaliada. E aí, de novo, se essa glicemia de jejum for menor do que 92, tudo ok. Se tiver maior ou igual, ela tem uma diabetes gestacional. E essa paciente deve ser acompanhada para poder não ter efeitos no feto, porque a diabetes gestacional não impacta só a mãe. Ela é um risco para a gestante e para esse feto, porque ela vai trazer complicações tanto intraparto como pós-parto para esse feto. Por último, e não menos importante, a mudança no estilo de vida. Existe uma recomendação básica, né, mais formalizada, de que esse paciente com pré-diabetes ou diabetes deve ser submetido a uma alimentação que tenha pelo menos 2 a 4 porções de frutas, 3 a 5 porções de hortaliças e nozes, castanhas, sementes e as cores mais variadas. Mas o que é importante de fato? Primeiro que, por exemplo, algumas frutas têm maior índice glicêmico e o recomendado é que elas sejam consumidas com fibras para poder ajudar no processo de digestão e diminuir esse índice glicêmico. E outro ponto que a gente deve pensar é no consumo cada vez mais de coisas orgânicas e menos industrializadas. É um desafio. Eu digo por mim mesmo, eu ainda consumo muita carne, mas quando eu me debruço nessas mudanças de estilo de vida propostas, todos eles trazem que algumas alimentações vegetarianas ou veganas, eles impactam de uma forma muito positiva, tanto na pressão arterial quanto no desenvolvimento de diabetes. Então, a importância quando a gente fala de cores variadas é porque cada tipo de alimento, cada tipo de vegetal, ou de fruta, ou de grão, ele vai trazer uma medicina pra gente. Ele vai trazer algo que nos dá saúde. Então, se a gente parte para os industrializados, a gente consome, a gente se alimenta, mas a gente não se nutre. Então, a importância de estar conectado com isso é o que eu tento trazer também para os pacientes. Claro, né, existe uma nutrição que vai fazer um cálculo, vai fazer uma coisa, mas o mais importante é como é difícil para você, aonde você consegue chegar, quais são os primeiros passos, né? Assim, por onde a gente deve começar. Porque senão esse paciente não faz nenhuma transformação. Então, claro, incentivar o uso de integrais, mas mais importante, incentivar a variedade mesmo nesse prato, o consumo de coisas mais naturais. Isso é o que impacta não só para a prevenção, mas como para aqueles pacientes que já têm diabetes, de diminuir essas complicações. A neuropatia diabética, os infartos, o AVC, a diálise, as amputações, que é onde a gente não quer chegar. Bem, se você gostou, tem um material de resumo, você pode acompanhar e fica ligado que em breve terão mais aulas sobre isso. Espero que tenha gostado, compartilhe aí, vamos nessa.